Olá, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Noite da TV Jornal Cidade Online. Eu sou a Camila Abdo e muito obrigada pela presença de todos vocês. Hoje nós estamos com o Dr. Fernando Suassuna, que vai falar sobre como a ivermectina está salvando vidas no tratamento precoce dos pacientes. E no segundo bloco nós contamos com a presença do deputado estadual André Fernandes, que vai contar para a gente um pouquinho do que está acontecendo com a família Ferreira Gomes em Fortaleza. Muito obrigada por aceitar falar com a gente, doutor. Muito obrigado também pelo convite. Estou à disposição para esclarecer a população sobre o papel importante da ivermectina no cenário do controle da pandemia do Covid-19. Eu gostaria de saber como é que funciona a ivermectina e por que ela está sendo tão endemonizada pela mídia. A primeira pergunta ela é muito importante porque a ivermectina ela foi estigmatizada como sendo um medicamento para tratar parasitoses, piolho, vermes. E a ivermectina ela tem uma história muito bonita, porque em 2015 ela ganhou o prêmio Nobel. Um medicamento ganhou o prêmio Nobel com seus descobridores pelo papel que ela desempenhou no controle de doenças parasitárias na África. A partir de 2015, a ivermectina começou a ser estudada em outras doenças, principalmente em doenças virais, no câncer, na oncologia e também nas doenças metabólicas. E aí, nesses últimos 5 anos, para você ter uma ideia, dos 5 prêmios Nobel, de 2015 a 2020, em 3 prêmios Nobel existe o papel da ivermectina nesses processos. Então, a ivermectina ela tem um efeito antiviral comprovado. Existe agora, no dia 10 de janeiro, 30 estudos, todos 30 estudos sobre ivermectina, mostrando melhora em todos os aspectos, praticamente 100% de efeitos favoráveis. 12 estudos randomizados, com mais de 9.000 pacientes, com mais de 213 autores, através de meta-análise de alta evidência científica, mostrando o papel da ivermectina na profilaxia, pré- e pós-contágio, no tratamento precoce e no tratamento tardio. Portanto, não há mais a ciência não tem mais o que discutir. Basta observar os trabalhos publicados, inclusive em revistas importantes, mostrando o papel da ivermectina, principalmente num momento como esse, na quimioprofilaxia do coronavírus. Ele que já foi usado no tratamento em massa, em bilhões de doses distribuídas durante dezenas de anos em países africanos para controle de endemias parasitárias. Portanto, um medicamento, primeira coisa, segurança. Um medicamento que não interfere com outros medicamentos. Um medicamento que está sendo estudado como protetor cardíaco. Um medicamento que está sendo estudado como anti-inflamatório, com ação importante na hipóxia, que é um dado importante dos pacientes com a infecção pelo coronavírus. Então, não há mais o que contestar, não está mais na esfera da ciência. A ivermectina não tem que provar mais nada. Está tudo escrito. Um grupo de pesquisadores norte-americanos de universidades importantes, reunidos todos para forçar e exigir que a ivermectina tenha seu lugar nesse momento tão importante para salvar vidas, que já vem salvando vidas há muito tempo. Doutor, tem perfis na internet, inclusive alguns políticos que estão dizendo que a ivermectina não funciona e que a dose insuficiente para matar, que a dose suficiente para matar o vírus, ela seria tóxica para o ser humano. Isso é verdade ou é mentira, doutor? Porque se é tomada há tanto tempo, como é que vai matar o ser humano? Você mesmo respondeu a pergunta. A ivermectina ela é um medicamento que não se mede pelo nível sanguíneo.
Ele é um medicamento que, quando ele é tomado, grande parte dele é acumulado na gordura, no tecido gorduroso. E é no tecido gorduroso do pulmão que o vírus se multiplica. É no tecido gorduroso do fígado, na esteatose hepática, que o vírus se multiplica. É na gordura dos obesos, daqueles que estão acima do peso, dos que têm a síndrome metabólica, que ela se acumula. Onde o vírus está, a ivermectina vai. Então, não é a história porque tem o nível sanguíneo, e esse nível sanguíneo, isso foi um trabalho inclusive muito antigo, totalmente desatualizado, totalmente fora do contexto, uma vez que a ivermectina, ela é um medicamento pleiotrópico. Ela age em 11 vias metabólicas da célula, na passagem pelo vírus, na entrada do vírus, na replicação do vírus, na importação de proteínas do núcleo da célula, na diminuição da hipóxia produzida pela doença, no efeito anti-inflamatório, evitando a liberação de citocinas. Então, não é um medicamento puramente antiviral. É um medicamento que modula as pessoas que são grupos de risco, aquelas pessoas que iriam morrer, que iriam para o tubo, que iriam para a UTI. Essas pessoas não vão. Elas têm formas leves, têm formas moderadas. Desde abril que eu venho dizendo isso. Em lives que fiz em junho, adverti a população, principalmente os fragilizados pela idade, pelo envelhecimento das suas células, os idosos, os diabéticos, os hipertensos, os cardiopatas. Todos esses têm células velhas, células que produzem pouco oxigênio, estragadas, inflamadas. E são essas pessoas que precisam tomar ivermectina para poder desinflamar e ter uma doença viral biologicamente normal, sem nenhuma intercorrência e sem nenhuma gravidade. Então, não é a questão de antiviral, não é a questão de medir se mata o vírus ou mata o vírus. Talvez o vírus seja o menos importante. Talvez o mais importante seja o estado metabólico, desmetabólico que o paciente tem quando ele pega esse vírus. Porque de cada 10, 8 tem uma forma benigna, 8 tem uma gripezinha, 8 não vão ter problema. Mas esses 2, de bilhões de pessoas, é que estão fazendo essa desgraça no mundo. Estão morrendo trancadas, sem nenhuma defesa, sem um medicamento para tomar, sem uma vacina para fazer. Então, nós temos um medicamento comprovado, cientificamente, com efeito antiviral, numa dose um pouco mais elevada, mas uma dose perfeitamente biológica, perfeitamente compatível com o medicamento. Se você quiser se intoxicar com ivermectina, você vai ter que tomar 20 comprimidos. Então, a intoxicação por ivermectina é em torno de 20... Está provado, está no livro de farmacologia. Isso é farmacologia. Então, não venha dizer que a droga é tóxica. E as pessoas, e a gente está observando, e a gente está vendo que as pessoas que tomaram ivermectina profilática para escabiose, por exemplo, nos presídios, nos asilos, naquelas comunidades que as pessoas são mais fragilizadas, houve uma proteção importante. E através dessa observação, a ciência chegou hoje à meta-análise, que é o maior nível de evidência científica. Poucas drogas eu vi, durante tão pouco tempo, ter o grau de evidência que a ivermectina tem. 30 trabalhos, até 10 de janeiro, meta-análise em tempo real. 100% dos resultados, não tem um trabalho contra a ivermectina. Um trabalho, inclusive, a ciência que todo mundo queria está aí. Em junho não tinha, agora tem. Em junho tinha conhecimento teórico, translacional. Eu sou professor da área básica e da área clínica. Eu estou dos dois cantos. Eu sei juntar o básico com o clínico. Eu sei explicar por que o medicamento está funcionando ou não. Porque eu sou professor há 42 anos de 2 grandes universidades. Inclusive, fiz currículos de medicina, onde coloquei a medicina translacional como prioridade, para que as pessoas aprendam realmente medicina e simplesmente ficar copiando papel e protocolo sem nenhuma evidência científica. Então, a ivermectina tem sim o seu espaço. Ela é hoje uma exigência moral de todos nós, de procurarmos os trabalhos, de vermos as evidências e, acima de tudo, tomar uma postura, porque a vacina, por mais rápida que seja,
A vacina, por mais eficaz que seja, que não é, por mais segura que seja, que não é, vai demorar 2 doses, 3 doses para ter pelo menos uma eficácia em torno de 50%. E aí você está vendo hoje 90% nas meta-análises, 90% na prevenção, na ivermectina 90% da prevenção, 85% de melhora nas formas leves e 48% até nas formas graves. Então está tudo escrito, só é ler, só é estudar. Não tem que enganar a população. Não tem que dizer para a população que não existe. Vejam os trabalhos. Então, o meu dever como cidadão, e como, inclusive, eu não sou cientista, eu sou um professor que estuda há 42 anos, imunologia e infectologia. Eu vejo as duas partes. Então, eu não estou preocupado com a ação antiviral. A ação antiviral é besteira, é indireta. Ele mata porque ele desinflama e estimula o sistema imune também a destruir o parasita. Então, é dentro dessa perspectiva de que a pessoa dizer que não tem eficácia científica, qual é a eficácia científica? É você ficar esperando que o paciente procure o hospital para receber oxigênio e para ir para o tubo, de passar um antibiótico isoladamente com corticoide, com um analgésico. Isso é ciência? Então, todas as ciências que vocês imaginarem, a ivermectina ela tem se mostrado convergente para os resultados positivos. Doutora, a ivermectina e a anita são as mesmas coisas? A ivermectina tem alguma contraindicação? Não. A anitazoloxanida, que é o anita, é um outro antiparasitário que tem ação antiviral. Mas a vantagem da hidroxicloroquina, da ivermectina, é uma ação, uma poderosa ação também anti-inflamatória. Porque a doença é uma doença inflamatória. E por ser uma doença inflamatória, quando o medicamento atua, imagine, antiviral, anti-inflamatório, imunomodulador, diabético, hipertenso, o que usa o medicamento profilático, ele desinflama. As suas células envelhecidas, estragadas, elas são eliminadas. A ivermectina faz uma autofagia seletiva, ele faz com que as coisas estragadas das células sejam destruídas e as células se renovem. Eu estou vendo aqui na minha frente o trabalho de Cosina, em 2015, que mostrou que ele atua na hipóxia, é um fator anti-hipóxia, em 2015, estudado nas doenças do coração, não tinha ainda coronavírus, mostrando que ele é um fator anti-hipóxia. Do mesmo jeito que ele tira as proteínas para dentro do núcleo, impedindo que o vírus se multiplique, isso já está provado, todo mundo já sabe, é essa mesma via que leva esse fator para dentro da célula, do núcleo da célula, para induzir a hipóxia, fazer as pessoas botar o oxímetro do dedinho para saber que está 95, 94, 93, quando muitas pessoas têm suas próprias células em hipóxia. E ele vai e bloqueia. Está aqui. 31 de julho de 2015. Então, está a ciência. Tem que estudar, tem que ler. E não ficar conversando em bula de remédio. Não se faz medicina com bula de remédio. Se faz medicina com estudo profundo do fundamento básico do medicamento e da doença. Inclusive, pessoal, jornalista não é médico, tá? O povo palpita, mas não faz nem ideia do que está palpitando. Doutor, tem uma vacina aí com 50,38% de eficácia e tomar ela seria como um paraquedas. 50% funciona, 50% não funciona, né? Você ir comprar um paraquedas e falar, eu vou voar num avião que tem 50% de chance de pousar corretamente e usando um paraquedas com 50% de chance de abrir. Essa analogia está correta ou a gente está muito preocupado, né? Uma preocupação em demasia sobre isso? Eu nunca vi nada igual. Inclusive, eu quero dizer, e vários grandes cientistas que tiveram aqui no seu programa falaram isso, que a imunidade do Covid não é imunidade apenas produzida por anticorpos,
é a imunidade celular também. Então, nada me garante que eu vou tomar essa vacina, mas se eu não tiver imunidade celular, eu vou ter a doença de novo. Quantos pacientes têm a doença e os seus anticorpos desaparecem? Tem paciente que diz, não, eu não tenho anticorpo, eu não fiz anticorpo. O outro diz, não, eu tinha, mas perdi, com 3 meses. E tiveram o vírus... E tiveram o vírus se multiplicando o tempo todo, e eu não fiz anticorpo. Agora, uma vacina que eu vou tomar um pedaço do antígeno, muitas vezes um antígeno totalmente inerte, porque eu não tenho nenhuma vacina com vírus atenuado, todas as vacinas são com antígenos, são com proteínas, são com RNAs, são com moléculas, aí eu vou querer uma resposta robusta que ninguém nunca provou. A vacina tem que ser segura, a vacina tem que ser segura e tem que ser eficaz. Aí eu já vou avisando que é 50%, que é meio a meio. E vou também dizer depois que se você tiver qualquer problema, a indústria farmacêutica não se responsabiliza, aí é complicado. É dizer o que... É você dizer, ela não é segura, eu não me responsabilizo. E ela não é eficaz, porque é 50%. Então, você vai desculpar, mas vacina é a melhor coisa que tem a melhor coisa que tem na medicina é a vacina quando ela é segura e quando ela é eficaz. E são poucas as vacinas. Aliás, são muitas as vacinas hoje que são seguras e eficazes. Que a gente sabe... Doutor, é que eu não consigo ler o nome dela, que está muito pequenininho para mim, mas ela está perguntando, Camila pergunta se quem está amamentando pode tomar. Deixa eu aumentar minha tela para enxergar a gente. Amara, pronto, desculpa, Amara, é que ficou muito pequena a tela para mim. Quem está amamentando pode tomar ivermectina, doutor? Não, pelas orientações do medicamento, nem gestantes, nem nutrizes devem tomar a ivermectina, né? Mas existem outras opções, o tratamento, se for do tratamento, o tratamento precoce, que é exatamente a hidroxicloroquina. Mas a ivermectina na amamentação não é recomendada. E, doutor, quantos comprimidos se toma de ivermectina? Eu sei que é de 11 em 11 dias, é um negócio assim, né? Porque minha mãe e minha avó usam. Parece que é de 11 em 11 dias. Como é que era? Na verdade, o esquema terapêutico, ele está dentro de protocolos que vão variar de acordo com o paciente. Agora, do ponto de vista da prevenção, o que se verifica hoje é que, nesse momento de pandemia, nesse momento crítico de pandemia, que as doses tenham intervalos menores, de 15 em 15 dias. Exatamente para você tentar diminuir carga viral e você diminuir a gravidade da doença. E também, uma outra coisa que também está nos trabalhos, que eu aqui elenquei, que podem ser estudados, é que se utilizar 2 doses, uma dose, depois outra dose, e 15 dias ficar repetindo até terminar a pandemia. Então, essa é a orientação profilática, preventiva. A terapêutica, aí tem que ser com o médico, porque ele vai associar outros medicamentos, como doxiciclina, por exemplo, vitamina D, por exemplo, zinco, por exemplo, aí tem todos aqueles protocolos que a gente já conhece. Mas, de maneira geral, nesse momento crítico, que os intervalos sejam menores e que as doses sejam duplas. Ok? Por quê? Porque aí você vai garantir uma dose maior, você vai ter um efeito antiviral importante e você vai ter um efeito também imunomodulador importante. Doutor, e o que explicaria, então, essa insistência da mídia tradicional de só aceitar correntes científicas que vão contra o tratamento precoce? Seria interesse laboratorial? Seria desinformação? Porque fica difícil entender quem diz querer salvar vidas e esconder benefícios do tratamento precoce. Exatamente. E eu acho que ninguém melhor do que a população que fez o tratamento precoce para ser testemunha. Porque em momento nenhum a população está sendo ouvida. Em momento nenhum as coisas estão sendo colocadas democraticamente. Por que não faz uma pesquisa? Quem fez tratamento precoce, você acha que serviu? Você que fez profilaxia desde abril, desde junho, que salvou seus avós, seus pais, que até hoje seus pais estão vivos, você acha que ele serviu? Porque a ciência
Qual é a ciência hoje que tem que diz que a ivermectina não serve? Me mostra o trabalho que diz que não serve. Eu mostro 30 trabalhos, 30 estudos, dos quais 12 randomizados. Agora, dói dizer que um medicamento previne 90% e uma vacina 50%. Dói também dizer que o remédio custa R$10 e que a vacina não sei quanto é que vai custar para a população. Então, a vacina, juntando assim, doutora, a compra total, né? Ela é 15 bilhões mais cara que a vacina de Oxford. Imagine. Para quem quer saber se o remédio funciona, eu posso trazer a minha mãe e a minha avó, gente. Eu já não sou das mais novas. Significa que a minha mãe é bem mais, né? Também não é das mais novas. A minha avó, então, nem se fala. E elas estão vivas até hoje, fazendo tratamento profilático com ivermectina. E até agora não pegaram. E minha mãe não sossega em casa. Doutor, quais são as principais pesquisas sobre a ivermectina? As principais pesquisas da ivermectina são os estudos clínicos, esses que eu falei, esses 30 estudos clínicos, eles são estudos randomizados, eles são estudos feitos por todos os critérios científicos. Tem estudos na profilaxia pós-contato, pessoas, por exemplo, médicos que todo dia estão entrando em contato com os pacientes, eles estão sendo expostos. Então, eles fazem tratamento antiviral, uma profilaxia antiviral. Toma um medicamento dose dupla, toma um medicamento 72 horas, toma. Então, tem vários esquemas. Todos os esquemas foram favoráveis. Em torno de 70%. Quer dizer, então, gente, essa profilaxia funciona. A profilaxia pré-exposição são nos grupos de risco. As pessoas que não estão se expondo, mas são vulneráveis, inflamadas, aquelas que eu disse que têm células envelhecidas, aquelas que precisam se acabar com a hipóxia dos seus tecidos, da inflamação dos seus tecidos, para ter doenças mais leves. Agora, algumas verdades têm que ser ditas. Ivermectina não evita que você adoeça. Primeira coisa. Segunda coisa, a ivermectina não é milagrosa. Ela é um medicamento que tem um perfil profilático, por ter uma meia-vida muito, muito alta, ele passa muito tempo na circulação e se acumular nos tecidos gordurosos. Baixa toxicidade, baixa interação, um baixo custo, por isso que ela é uma droga própria para os países pobres, os países que têm dificuldades em comprar medicamentos, em comprar vacinas. Então, esse é um medicamento, digamos, democrático. E a quimioprofilaxia é um método de prevenção de doença. Não é nenhuma invenção, quimioprofilaxia. E outras doenças que no passado que já foram utilizadas. Então, não é nenhuma se usar quimioprofilaticamente o medicamento. Portanto, e tem trabalhos, aí é onde é mais interessante, na inteligência artificial, na área da simulação computacional. Existem sistemas que simulam a ação do vírus na célula e a ação dos medicamentos na célula. Vamos para estudar a proteômica, a transcriptômica, vamos estudar as ômicas, que elas são alta tecnologia. E qual é o medicamento mais pesquisado hoje nas ômicas? No docking, no silico. Quais são? Ivermectina é a mais usada. Ah, então por que ela é a mais usada? Se ela não serve, se ela não presta. E todos esses estudos são convergentes para o que está sendo, para o que estão sendo os ensaios clínicos. Portanto, isso aqui é a opinião de um. Eu não sou nenhum cientista, eu sou um professor, mas é um professor que sabe a célula, como é que funciona tudo lá dentro da célula e da célula para o nosso organismo, já que nossos organismos funcionam de acordo com o funcionamento das células. Eu vou ler aqui o comentário da Rosa Santos, porque cai direitinho com a minha próxima pergunta. Na minha família, 19 pessoas tiveram o vírus Xing-Ling. Todos fizeram tratamento precoce com hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, e ninguém precisou ir se tratar em hospital.
todos estão bem. Doutor, e a hidroxicloroquina? Politizaram esses dois remédios, a hidroxi e a ivermectina? Uma bela pergunta. A hidroxicloroquina é o mártir da pandemia. Pegaram a hidroxicloroquina para Cristo, para evitar que as pessoas usassem o remédio, e esqueceram da ivermectina. Quando eles viram que a ivermectina já estava no mundo todo, aí a hidroxicloroquina perdeu o seu espaço. Mas a hidroxicloroquina é tão boa quanto a ivermectina. Tudo isso que se fala da hidroxicloroquina, da cloroquina, medicamento usado no controle da malária, um medicamento usado, inclusive, na profilaxia da malária, a cloroquina, usada largamente, e de uma hora para outra aparece um efeito colateral que mata as pessoas. Então a hidroxicloroquina e a ivermectina são parceiros, são muito importantes, todos dois, e eles podem até compartilhar um ou outro, usar um ou outro, mas sempre associado ao antibiótico, azitromicina ou doxiciclina. Doutor, existe algum interesse em lucrar com essa pandemia? Eu estou perguntando isso porque o Roberto Jefferson, o político Roberto Jefferson, ele falou que as prefeituras e estados recebem 18 mil reais por cada óbito pelo fangocito. Existe isso? Existe esse interesse? Eu não sei lhe dizer, na verdade eu não sei lhe dizer, porque é uma coisa muito grave, né? Se realmente isso é verdade, isso é uma coisa muito grave. Mas tudo nessa pandemia tem sido muito grave. Mas eu acredito que o econômico pesa muito nessa pandemia, principalmente quando você fala em medicamentos, em vacinas, em insumos, e os fatores econômicos são muito vulneráveis a uma série de atos que não estão compatíveis, e que inclusive prejudicam a ciência, mancham a ciência, porque a ciência não tem nada a ver com isso, a ciência não devia se misturar com isso, a ciência deveria dizer a verdade, ela deve trabalhar com a verdade, nós médicos temos que trabalhar com a verdade. Se eu estiver dizendo alguma mentira aqui, que eu seja punido por isso, mas se eu estiver dizendo a verdade e os outros estiverem mentindo, que também sejam punidos. Porque a ciência ela está aí para mostrar, em todos os âmbitos, na ciência básica, na ciência clínica, na ciência experimental, na ciência ômica, em todos os tipos de ciência, vocês veem que há uma convergência em saber que esse medicamento realmente funciona. E nada mais o seu testemunho, enquanto repórter, o testemunho dos telespectadores que estão assistindo essa live, na sua própria casa, na sua própria cidade. Eu que moro em Natal, eu que participei do grande movimento em Natal para a prevenção da doença, a gente sabe disso. Não precisa ninguém vir ensinar a gente. Pandemia não se ensina. A gente aprende com a pandemia. Devemos ter humildade para aprender com a pandemia. Existe um momento de aprender na pandemia, existe um momento de mostrar os resultados. Nós estamos nas fases dos resultados. 27 de agosto já havia evidência. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses e nada. Com as evidências desde 27 de agosto, esperando as vacinas, apenas esperando as vacinas. Doutor, o senhor gostaria de deixar um recado aqui para os nossos amigos da TV Jornal da Cidade Online? Alguma dica para eles? A dica que eu digo é que nós temos um momento crítico no mundo, não é no Brasil, mas o Brasil tem uma chama e tem uma esperança. O Brasil, por ser um país tropical, abençoado por Deus, e por ser um país que tem, no estudo da medicina tropical, medicamentos que têm comprovada eficácia e principalmente segurança. Então, se eu tiver de fazer alguma coisa que seja seguro, que seja eficaz, que seja feito, para salvar as nossas vidas e salvar a vida dos nossos queridos brasileiros. Doutor, rede social o senhor tem?
Não, não uso muito. Pessoal, então vocês vão ter que acompanhar o doutor nas rádios, porque eu sei que ele está dando um montão de entrevista por aí, que hoje eu assisti uma na rádio. Vocês vão ver o doutor aqui de novo, claro que nós vamos trazê-lo assim que as vacinas começarem a ser aplicadas. Doutor, muito obrigada pela atenção do senhor, pela participação. Muito obrigado e estarei sempre à disposição.